Fala pessoal, sou o Gomes. Hoje vamos relembrar o GP da Arábia Saudita 2022 da F2. Uma corrida onde o Drogovic deu show, mas não só na corrida, mas também no treino e no quali. Praticamente a etapa inteira. Mas não falaremos só dele, mas também do quali, que foi maluco. Tivemos 4 interrupções, bandeiras vermelhas. Essa intro e o resto do vídeo foram gravados em outros dias. Mas isso, não tem mais o que falar, então vamos para o vídeo. A Fórmula 2 em 22 tinha algumas mudanças, e a principal delas era o Drugo saindo da Unai Virtuose e voltando para a MP Motorsport. Mas a temporada tinha acabado de começar, pois a Arábia era a segunda etapa e a primeira foi no Bahrein. E lá na Field Race o Porsche venceu, e por isso o campeonato, após Saki, o francês liderava, Lawson era o segundo, Vips o terceiro, Pochung e Drogovic fechavam o top 5. E é só isso, não tem mais o que falar. E até por isso, já vamos para o fim de semana da Arábia. No único treino, o Porsche estampou um muro. Ele perdeu a traseira, seguiu acelerando e foi com tudo no muro. E essa batida acabou com o carro. Ele causou o fim da sessão, enquanto o mais rápido foi o Drogovic. Ele fez o tempo de 44.1. E é só isso. Após esse treino, já temos o quali. No início da noite, tínhamos a luz verde e o quali de meia hora começava. Aí pessoal, acabou de acabar aqui a luz do bastão, então vai seguir sua luz natural mesmo e da ring light. Já de cara vimos a nova carenagem do Porsche. Ela estava toda preta, sem nenhum patrocínio. Mas quando faltavam 23 minutos, as voltas eram marcadas. O Iwasa fazia 1:43.5. O Bushung já fazia 1:42.0. E só quando faltavam 19 minutos que o Drogovic fazia a sua volta. E ele marcava o segundo tempo. E logo depois, o Bushung vinha voando. E como ele acertou 1 e 2, ele fazia o tempo passo de 41.6. Depois de um minuto, o Hauges era ainda melhor. E depois o carro do Porsche pegava fogo. Ele saía do carro e depois já apagavam o fire. Mas tínhamos a bandeira vermelha. E depois vimos que o fogo já estava no carro. E só depois que ele se espalhou. Mas então, o líder do campeonato estava fora do quali. Mas depois de 10 minutos, a pista estava limpa. E por isso tínhamos a luz verde. Então o quali recomeçava. Mas depois, quando faltava 12 minutos, o Armstrong estava em sua volta. Mas tivemos a bandeira vermelha. E apareceu o Sainz com a traseira destruída. E no replay só aparecia ele indo pro traçado após bater no muro. Mas depois de 10 minutos, a pista estava limpa. Então tínhamos a luz verde. E de novo o quali recomeçava. Quando faltavam 8 minutos, o Armstrong vinha voando. E quase indo no muro, ele cruzava a linha e fazia um 40.0. Ou melhor, um 41.0. Depois de 2 minutos, o Bushung vinha em sua volta. O Verstappen estava na frente e quase tocou nele. E no final, o Bushung ficou em segundo. Isso por apenas 7 milésimos. Logo atrás, o Lawson fazia o terceiro tempo. Isso por menos de 1/10. Mas depois de alguns minutos, tínhamos de novo a bandeira vermelha. E depois só aparecia o carro médico na pista. E não aparecia nenhum incidente. E por isso, logo depois, o MGGT entrava no box. E depois de 3 minutos, já tínhamos a luz verde. Então, o quali recomeçava. O Felipe já saía do box. E depois já passava o Caldel. Enquanto isso, no box, o Armstrong já tirava o capacete e saía do quali. Mas depois, quando faltavam 2 minutos, o Drugo abria a sua volta. No setor 1, ele era meio segundo mais rápido que o Armstrong. No setor 2, ele seguia tirando meio segundo. E quando cruzou a linha, ele fazia um 40.4. Ele foi 6 décimos melhor que o Armstrong. O Marcos, que estava no box. E depois o Vips cruzava a linha. Ele ficava revoltado. Mas Felipe Drogovic era pole para Future Race. No rádio, o Drugo falava que essa foi a volta da vida dele. Agora, após esse quali, agora falaremos do grid. Mas como a corrida é só no domingo, depois falaremos disso. Mas lembrando que o Felipinho é o pole.
Antes do domingo, temos o sábado. Então vamos ver rapidamente a nossa sprint. No sábado, as luzes se apagavam, a sprint começava. O Haug largou muito bem e seguiu na ponta. Na curva 4 lá atrás, quase tivemos acidente. Já na volta 2, tivemos a batida. E com isso, o safety car. Mas na 6, ele saía. Então tínhamos a bandeira verde. O Haug relargou muito bem e conseguia se manter na ponta. E depois lá atrás aparecia Sargent e Durham, um parado e outro no muro. No replay vimos que o pelotão parou e por isso eles bateram, ou melhor, se bateram. Na volta 8, durante o safety car, o líder, o Haug, passou pelo box, mas o pit estava fechado. Depois no replay vimos que o pit estava fechado, mas mesmo assim o Dennis entrou. E depois vinha a informação que ele era punido com stop goal de 10 segundos. E com isso, ele saiu da liderança para P12. Ainda poderia piorar. Mas depois tínhamos a bandeira verde. Williams foi bem, mas na curva 1, o Haug ia com tudo. Foi por fora por dentro e de forma incrível ele conseguia a posição. Então Haug era o líder. No fim da volta 14, o Iwasa passava as duas high-tech. Na 15, o Drugo enlouquecia, entrava nessa briga e ia para P6. Quando faltavam 3 voltas, o Lawson chegou e muito know-how. E por isso no fim da reta ele passava o carro do Jake. E por isso ele assumia a liderança. Na última volta, o Drogovic chegava e passava o Williams. Então ele ia para quarto. Já mais à frente, o Vips ia com tudo, mas o Haug segurava. Enquanto mais à frente, o Leon Lawson vencia a sprint. Logo depois, na linha de chegada, o Vips passava o Hughes. Então Vips e Hughes fechavam o pódio. Após esse sábado de sprint meio caótica, agora vamos para o domingo. No domingão de Field Race, vamos ver o grid. Drogovic na pole, Vershaw ao seu lado, Armstrong, Buchung em quarto, Lawson e Iwasa, fila só Red Bull, Williams, Vips, Hughes e Haug fechavam o top 10. Na volta de formação, Drogovic e Armstrong jogavam pedras na pista. Mas depois os carros chegavam no grid e as luzes não se apagaram. A largada foi abortada e teríamos mais uma volta de formação. Mas depois os carros chegavam no grid. As luzes agora sim se apagaram e a corrida começava. O Drogovic largou bem, já fechava o Vershaw e seguia na ponta. A curva 1 lá atrás era meio caótica. Depois a corrida ficou calma. Na curva 4, o Vershaw chegava no Drogovic. Enquanto mais atrás, o Buchung era ultrapassado. Mas ele passava reto e voltava na frente. No sexto giro, a diferença do Drogovic para o Vershaw era de menos de 1 segundo. Na volta seguinte, o Buchung era punido com 5 segundos por cortar a pista e levar vantagem. Na volta 7, o Darovala era o primeiro a parar no box. E depois, mais atrás, aparecia o Porsche muito lento. E depois ele entrava no box. No replay vimos que o motor foi-se embora. E ele não conseguia mudar de marcha. E por isso o Theo Pourchaire abandonava a corrida. Na volta 9, o líder da corrida entrava no box. A MP fazia a troca. A parada não foi aquelas coisas, mas pelo menos já fez sua parada. E depois mostrava o Pourchaire andando pelo box. E depois na volta seguinte, o Vershaw entrava no box. E quando ele saiu, o Drogovic ia chegando. E por pouco, o Felipe seguia na frente do Vershaw. E lá no box víamos o Lawson parado. E o replay mostrava que o mecânico ia trocar de pistola. Mas liberaram o Lawson. E por isso ele tinha o pneu solto. Na volta 13 lá atrás, tinha uma batalha pela P10. E depois a corrida ficou muito morna. Só algumas batalhas que não eram muito importantes. Mas na volta 23, o Haug fazia a sua parada. E quando ele ia saindo, ele quase estampou um muro. Já na volta seguinte, o Durham parava. E com a melhor volta, o Drogovic finalmente conseguia retomar a liderança. Mas depois, o Drugo já abriu a volta final em Jeddah. Ele que teve uma corrida bem tranquila. Não sofreu pressão em nenhum momento. Ele ficou na frente durante toda a prova. Com toda calma e maestria, com um fim de semana incrível, Filipe Drogovic vence na Arábia e volta a vencer na F2. Vershaw foi o segundo. Darovala fechou o pódio em terceiro. E no rádio ele comemorava. Já no parque fechado, ele saía do carro e comemorava de novo.
E no pódio ouvimos o lindo hino brasileiro. Após essa prova, o campeonato após isso foi loucura. E na sprint da Itália teve muito drama, mas pelo menos o Drogovic conquistou o campeonato. Mas foi esse o vídeo de hoje e por isso deixa o like. É isso, meus parças. Nos vemos segunda-feira com o vídeo sobre o Verstappen, sendo a parte 1 dos seus maiores comebacks, sendo de 10º o pior e chegando no pódio, o que acontece na maioria das vezes. Mas é isso, desses dias, falou e fui!